Caros e amados telespectadores do programa Plantar para Crescer, vocês têm um balde aí na sua casa, no seu escritório? Pode ser no escritório, pode ser no seu apartamento, né? Seja onde for. Eu fiz uma postagem recente aí nas redes sociais que deu uma repercussão muito boa. Eu fico tão feliz quando as pessoas postam, escrevem alguma coisa, né? Claro, a gente sempre fica feliz quando a gente faz uma postagem, as pessoas curtem e compartilham e respondem. Mas eu fico mais feliz ainda quando eu estou postando um conteúdo que é de extrema importância para todos nós. E isso é replicado, é compartilhado. Algumas empresas, às vezes, validam o nosso trabalho, né? Então, fiz uma postagem falando isso, perguntando quem tem um balde. Olha o tamanho desse baldão aqui. Esse aqui é o nosso parceiro aqui, mais de 20 litros. Então, eu fiz uma pergunta, né? Se você tem um balde na sua casa, vocês que estão nos assistindo, que não viram a postagem, mas já ouviram eu falando em outros programas, há mais de 10 anos já nós estamos nessa campanha forte. Já tivemos parceiros, já tivemos pessoas que nos apoiaram, fizemos entrevistas falando sobre isso. Fizemos, que eu digo, porque começou lá no programa, lá na TV Jornal NH, já fazíamos matéria, muitos anos atrás, na Rádio ABC também, lá atrás, essas matérias sobre meio ambiente, e aí fomos cada vez mais, buscando mais, entendendo mais sobre o assunto, e depois, quando fizemos o programa, então, Aurélio Decker Repórter, isso no tempo do canal 20 da NET ainda, nós tínhamos um quadro que se chamava Guarde Água Cai do Céu. Vocês sabem bem disso, quem não nos conhece ainda, quem está chegando agora no nosso conteúdo, em função de alguém que fala, comenta e tal, indica, nós temos uma campanha então de muitos anos já sobre a coleta de água de chuvas. Então eu fiz essa postagem recente do balde. Coloca ali no chão, na hora que for tomar banho. Aí a água, quando abrir o chuveiro, a água já vai cair aqui dentro, porque agora que começou a esfriar um pouco mais, ou mesmo no verão, a água sempre vai cair, um tanto vai fora, né? Aí uso o sabonete, o shampoo vai ficar aqui dentro, vai formar uma espuminha bonita. Claro, às vezes eu venho da roça, como a gente fala, daí a água vai ficar um pouquinho suja, então eu procuro primeiro me limpar um pouco antes, e aí depois para coletar a água um pouco mais limpa, porque às vezes eu venho imundo. Eu tô com uma folha na minha cabeça ali, ó. Ali atrás tem uma prancha de surf, de madeira, da Draken lá de Gravataí, e ela tá aí no cenário. E aí eu colei uma folha que ela tá com um remendo ali, eu ainda não levei ela para arrumar. Aí eu coloquei uma folha colada aqui no cenário, ó, tem caixa d'água, mini caixa d'água que eu levo junto nas palestras, tem um filtro lá atrás de separador de folhas, algumas plantas aí ornamentais que nós estamos sempre multiplicando e tal. Aqui do lado tem uma horta urbana, onde boa parte do nosso alimento, do nosso almoço e da janta vem daqui. Falamos bastante sobre isso também. E isso tudo influencia com água de chuvas. Temos coletas de água de chuva. Então vamos lá. Estava falando do banho para esse programa de hoje. Plantar para Crescer. Como é que a gente pode participar? Vou começar diferente. Como é que a gente pode fazer para participar da tal preservação do planeta que nós ouvimos falar diariamente já nos telejornais, nas postagens da internet, né? O aquecimento global, não sei o quê, as mudanças climáticas que interferem no preço dos alimentos e tudo mais, essa coisa toda. O que eu percebo e eu escuto falar durante esses anos todos que nós trabalhamos? Parece distante de nós, né? Às vezes a gente pensa, poxa, o que eu posso fazer, né? Eu tô aqui batalhando na minha vida, tenho compromisso, estou sempre correndo. A gente sabe que é assim, a gente sabe que a vida, né, não é morango, como diz minha companheira. Mas, sempre tem um pouquinho que a gente pode fazer, né? Um pouquinho que a gente pode fazer. E é aquela coisa assim, é o nosso dever, né? De fazer alguma coisa. Então colocar um balde hoje, aí na hora do seu banho, coloca ali, vai coletar essa água. Para quê? Depois, provavelmente alguém vai usar o sanitário, ou você mesmo. Aí ao invés de apertar na descarga, então, que as descargas aí, tem algumas que são já com consumo reduzido de água, mas outras aí utilizam muita água. Tem aquelas de apertar também que a água corre, digamos, à vontade. Então é uma água tratada que a Comusa ou a Corsã, ou seja qual for a empresa que faz esse tratamento, tem que tirar do rio, levar para o tratamento, botar produto químico, fazer todo um custo, tem todo um custo de energia
tem todo um custo de cano, né? E às vezes daí estamos em estiagem, que nós estamos ainda sentindo os reflexos. Isso eu quero falar depois, nós vamos passar por um outro quadro esse ano, bem perigoso, bem grave. Então essa água aqui do banho, ela pode e deve ser reutilizada para depois colocar no sanitário. Claro, cuida para não pingar ali, para não molhar o banheiro, para não, né, porque vai dar, às vezes acontece, mas se depois do banho a água escorre por baixo, o balde, né, enfim, faz parte do show, né, mas é válido colocar essa água aqui depois, então, no sanitário. Aí vai acontecer o que então? Uma coisa lógica e pequena, mas importante, somada a outros tantos. Vai ser economizado uma descarga. Se a gente consegue economizar uma descarga por dia, isso uma pessoa, claro. Aí se numa casa tem 2 pessoas, 3 pessoas, fala pro filho, o filho pode fazer. O meu filhote participou ontem, ele ficou todo orgulhoso, ele já faz isso desde pequeno, ele sempre colocou uma bacia de alumínio grandona assim que ele tomava banho, depois essa água colocava no sanitário. E aí, mas ontem então, porque como nós fomos visitar um local onde eles coletam 17 mil litros de água da chuva, aí nós contamos lá e tal, daí de noite, então ele, na hora de tomar banho, ele falou do balde, ele estava todo orgulhoso. Então olha que legal, desde pequeno já ele tendo essa consciência ambiental e essa atitude ambiental. Vamos lá, eu falo demais às vezes e vou abrindo os assuntos. Coletando um balde ou 2 por dia, porque todos os dias a gente toma banho, né? Às vezes eu não tomo banho todo dia, mas geralmente sim. Vai ser economizado uma água, em primeiro lugar, que vai deixar de sair da natureza ou vai ser utilizado para uma outra coisa. Então vai economizar um recurso natural que deve ficar na natureza ou deve ser preservado na natureza. E também vai ter economia financeira, com certeza, porque nós pagamos a água, né? A água da Comusa e Corsã. Quem tem água de poço, paga para ligar o motor para encher a caixa, né? Então se essa água vai ser economizada, número 1, um recurso que está sendo reutilizado. A gente ouve tanto hoje, né? Repensar, reutilizar, não sei o que, reciclar. Esse é um exemplo maravilhoso e pode ser feito hoje e só precisa de um balde, não precisa de grandes investimentos. Muitas vezes para fazer coleta de água de chuva custa caro, a gente não tem recurso, ou o nosso recurso ele é limitado, ou então às vezes a pessoa mora num apartamento e não tem como fazer uma cisterna no seu apartamento, né? Ou às vezes numa residência também não tem. Aí como é que pode fazer? Como pode ser feito? Desta forma. Esse balde aqui tem uma história curiosa. Ele é da Empório Pet, uma empresa gaúcha aí que produz produtos de limpeza para shampoos para pet shop. E a minha mãe tem uma pet shop. Ela fez uma banheira então mais alta para eles trabalharem em pé, numa posição confortável para lavar os cachorrinhos e os gatinhos e outros bichinhos que aparecem às vezes. A saída do cano embaixo tem uma saída que é ligada no ralo que vai embora. O que é feito aqui na pet? O que eles fazem na pet? Eles colocam baldes, que nem esse aqui, embaixo. Claro, a primeira água dos bichinhos tá bem sujinho, mas tem a maioria dos bichinhos que vão tomar banho, eles já vêm cheirosos, eles não tão sujos, eles só precisam tomar um banho. Então eles colocam baldes embaixo do cano esse, porque o cheiro desse shampoo é incrível. Vocês já levaram os bichinhos no pet shop, o shampoo ele é muito cheiroso, mas muito cheiroso. Então essa água está sendo reaproveitada na pet shop. Para quê? Para lavar as calçadas, para colocar nos sanitários, para molhar a grama, porque esses produtos aqui eles acabam não sendo nocivos para a natureza, assim de, meu Deus do céu, é terrível. Porque do mesmo, né, a gente sabe isso aqui vai parar no rio, né? A Comusa aqui em Novo Hamburgo, que é onde eu estou falando, no Rio Grande do Sul, está fazendo um trabalho então de ampliação do tratamento e coleta, mas hoje, boa parte da água que nós damos a descarga, infelizmente vai direto para o rio. E os sistemas de filtragem das residências não são tão eficientes quanto poderiam. Isso é um outro assunto que nós podemos falar também, e já foi falado aqui várias vezes. Mas eu queria registrar então isso, dessa pet que faz esse trabalho. Esse trabalho feito na pet shop, então, ele é feito com a água que sai dos banhos dos bichinhos, né? Então essa água é utilizada para lavar as calçadas e tal. Outra coisa que é feita na pet shop também é a coleta de água da chuva. É um reservatório de 1000 litros, aí tem um outro de 500 litros.
Então essas águas são colocadas na máquina de lavar para lavar as toalhas da pet shop, os panos e tudo mais. Por quê? Porque é uma água boa, é uma água limpa e ela é então reutilizada para lavar as toalhas. E aí tem mais uma situação ainda. Coletou a água da chuva, utilizou ela para lavar as toalhas e tal, e na hora que a máquina vai centrifugar, porque tem ali o produto de limpeza e tal, e as toalhas não estão sujas, não é sujeira pesada, alguma coisinha sempre sai. Mas quando vai fazer a hora de centrifugar, quando dá o barulho de centrifugar, é muito legal que quem está mais perto corre até a máquina, tira o cano lá, vocês têm máquina de lavar, você sabe como é que é. É um cano com uma coisinha assim na ponta, né, que fica engatado em cima de um cano que vai para o esgoto, ou para sei lá onde for, né, para onde os nossos olhos não enxergam. Aí tira então esse cano dali e coloca então do lado do balde. Então ficam vários baldes dentro da... Claro, isso pode ser feito um sistema um pouco mais eficiente, né? Mas nos lugares assim onde a gente faz como pode, são vários baldes que ficam dentro da lavanderia. Aí vai enchendo os baldes então com a água que está centrifugando. E aí depois também essa água vai para os sanitários, na forma como descarga. Aí fica o cheirinho do amaciante no banheiro, é utilizado para lavar as calçadas e também um tanto é jogado na grama, enfim. Mesmo que fosse só coletado para colocar que seja de volta na rede da água, tem um fator importante que eu quero deixar para o próximo bloco, que é quando há o excesso de chuvas, que é o quadro que nós vamos entrar este ano ainda. Quando tem a tal da estiagem, que é o que nós ainda estamos passando, muitos municípios ainda estão em situação de emergência, os prejuízos na plantação e na criação de bichinhos é incrível, por isso que também o preço dos alimentos está uma coisa absurda, porque isso é repassado, enfim. Então é uma forma também de nós estarmos fazendo a nossa parte com relação a isso, né? Então, esse assunto de água eu venho falar novamente aqui para vocês. Vocês sabem que a gente ouve falar todos os dias, então é possível sim a gente fazer alguma coisa hoje na nossa casa. Hoje aí que vocês estão nos assistindo, por favor, façam o teste e façam assim como as pessoas que estão mandando fotos e mensagens, né, dizendo, olha aí, ó, hoje nós fizemos também. E aí nós temos então um mundo melhor. Já voltamos. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Voltamos. Me permitam aqui a roncada na cuia, ó. Fui tomar o meu chimarrão aqui no intervalo e lembrei de uma coisa que eu adoro fazer de manhã. Geralmente, na hora de limpar a cuia, né? A erva vai para os canteiros, ou para as plantas, ou para as composteiras, limpa. Aí precisa fazer o quê? Lavar a cuia, né? Para poder fazer o chimarrão. A gauchada aí que nos assiste sabe bem como é que funciona. Aí eu tenho um momento máximo da minha manhã, que é ir lá na coleta de água de chuva, seja um balde ou seja qual for, eu faço isso daí na coleta de água de chuva na rua, né? Pego a água, lavo a cuia e aí vou numa plantinha e derramo aquela água ali. Geralmente eu faço isso 2 vezes, né? A primeira lavada não sai bem, na segunda lavada então sai melhor e aí eu coloco na plantinha. Aí eu me sinto numa alegria, é um orgulho enorme. Eu digo, pô, eu tô coletando água da chuva, eu tô lavando a cuia e eu tô molhando uma planta. Então, olha só quantas coisas estão sendo feitas agora aqui rapidamente, né? Aí, para os de plantão aí, né, que eu já recebi, e a gente fica tão sentido, né? Às vezes, uma crítica parece que nos destrói, né? A gente adora ouvir elogios, né? Mas a gente não sabe, eu não sei direito ouvir críticas. Né? A vida é assim.
E eu recebi uma vez um comentário, uma mensagem de uma pessoa que eu conheço, dizendo assim, um balde de água não vai salvar o planeta. Aquilo me deu uma paulada, eu fiquei tão sentido. Aí eu fiquei muito triste na hora e pensei em responder assim já agressivamente, né? Aquela coisa de responder sem pensar. Aí eu pensei, não, mas peraí, esse é o pensamento, né? Se a gente pensar assim, realmente, vocês podem estar pensando isso, podem ter pensado, podem até escrever para mim. Ô Decker, realmente, um balde não vai fazer diferença. Pois então, mas eu vou coletar um hoje de noite, de novo. Aí se tu coletar um também, já são 2. Aí se uma pessoa faz também, já são 3. E aí nós temos uma cidade aqui com mais de 200 mil habitantes. Façam um cálculo. Eu sou péssimo em matemática, fugi da escola. Fazendo um cálculo, aqui a cuia vai ter. Fazendo um cálculo. Ó, o vizinho tá em obras aqui do lado. Bom, vamos lá, barulho é o que mais tem, né? Faz um cálculo, uma cidade com 200 mil habitantes, cada um coletar, faz de conta que tem 10 litros aqui dentro, é só fazer 10 vezes 200 mil, né? Isso em um banho. Aí se nós conseguimos então aperfeiçoar, né, a nossa ação em coletar a água do banho, em coletar a água da máquina de lavar, em coletar um pouco de água de chuvas. Aí sim, agora estamos no segundo bloco, quero falar sobre isso. 2 coisas que eu preciso falar agora no segundo bloco. Ontem, vamos começar por isso. Ontem eu estive no Leva, da dona Leoni e do seu Valério, uma dupla famosa aqui de Novo Hamburgo, que tem um lugar incrível e eles fazem um trabalho fantástico com relação à alimentação saudáveis, bons hábitos, energia solar, coleta de água de chuvas. Eles têm então 2 terrenos urbanos aqui em Novo Hamburgo, na região bem no centro, na rua Tapes. 546 o número, não me lembro agora. Quem é daqui e quer comprar produtos orgânicos da região, de produtores locais, eles têm então, tem que ir lá, fazer um contato, fazer um cadastro. Eles não atendem pessoas lá por causa da questão da segurança, né? Mas pode ir lá, fazer um contato com eles, enfim. Nós já fizemos matérias também aqui com eles. Eles fazem toda quinta-feira a entrega não, tem que retirar lá. Mas eles montam uma caixinha então com diversos produtos. Frutas, até alguns produtos já industrializados, banana, maçã, fruta, hortaliças, ovos de galinha feliz. Então, eles têm esse trabalho, mas o que eu quero dizer é que em 2 terrenos urbanos, tá? Terrenos normais, tem uma casa e aí eles fizeram ao lado, na garagem, eles adaptaram aquela coisa que a gente vai fazendo e vai ficando funcional. Eles adaptaram então esse lugar então de distribuição de alimentos e também de cursos. Neste local, eles têm 17 mil litros de água da chuva, coletados em várias caixas adaptadas, todas com o cuidado de não deixar o mosquito criar, né? O mosquito é um terror, então elas têm as telinhas e tal. E nós fomos lá agora essa semana, e aí os sistemas que eles fazem é bonito, eles têm aqueles motores ligados nas placas solares, e aí então isso leva água para dentro da casa, eles lavam as roupas, eles usam os sanitários, e eles regam o jardim, e eles fazem uma coisa muito legal que é bem na frente da residência deles, né? desse centro então de boas práticas. Então as pessoas que vão lá, quando chegam para retirar suas caixinhas, enxergam a cisterna, e eles explicam, e contam, e falam. Em uma das entrevistas que eu fiz com eles aqui no programa, há uns anos atrás, o seu Valério me disse na entrevista que eles estavam em obras na casa do vizinho, construindo lá, fazendo o concreto. E naquele dia lá, então, que eles estavam concretando, faltou água no sistema de abastecimento da Comusa. E aí ele estava ali observando, né? Aí ele foi lá, falou com o pessoal da obra e eles ligaram, então, nas águas da chuva deles e eles concluíram o dia de trabalho no concreto do vizinho, utilizando a água que eles armazenam. Olha que interessante esse registro. Aí, ó, futuras gerações que estão nos assistindo no futuro, sei lá o que vai ser, sei lá como é que o mundo vai estar. Estamos em 2023. Nós ainda não utilizamos a água adequadamente. O nosso comportamento aqui hoje ele é terrível, mas algumas ações são feitas, claro, várias ações são feitas. Nós temos mais de 100 entrevistas registradas no YouTube, de entrevistas que a gente fez, já falei também, estou sendo repetitivo um pouco, a gente vai ficando. Mas é válido registrar isso novamente, então, que eles disponibilizaram água para o vizinho que estava em obras
concluir o concreto, né? Porque não poderia parar a obra, ia dar problema, ia ter custos e tal. E agora, então, ela nos disse essa semana também que mesmo com essa estiagem terrível que nós passamos agora, aí o Rio Grande do Sul passou, eles não ficaram sem água. Então, eles usam água da chuva há muitos anos já, e com 17 mil litros, né? A estrutura que eles usam, isso que eles lavam as coisas, eles lavam os potinhos para encaminhar para reciclagem, eles lavam o carro, eles lavam o calçado, eles têm uma plantação, hortas urbanas lá, onde eles regam toda hora com água, e ela disse que não faltou água, né? Então, abrimos para um novo assunto. Com relação a custos, né? E não abrir... custos. Nós estamos saindo de uma estiagem, nós estamos agora no período de neutralidade, se chama. Falamos muito sobre Laninha aqui no programa. Agora nós estamos entrando no El Niño. Quem é que lembra do El Niño? O El Niño, ele faz com que chova mais, muito mais. E pode ser um super El Niño. Então nós estamos diante agora de um novo quadro para os próximos meses. Não agora no outono, mas no inverno com certeza. As chuvas, elas devem ter mais volume. Elas devem ser um pouco mais agressivas e com mais volume. E aí o que acontece na nossa cidade quando chove muito? Alagamentos. O que os alagamentos trazem? Destruição, atrapalha, doenças, cai placa de carro, estraga o asfalto, aí a prefeitura tem custo para arrumar o asfalto, estraga a calçada, as empresas muitas vezes não podem trabalhar porque está tudo cheio d'água, não podem abrir a porta, é prejuízo no comércio, estraga, de novo vou falar, os bueiros estragam, o asfalto estraga. Então, olha todo o problema que o excesso de águas causa e todo o custo que ele custa para o cofre da prefeitura, porque isso é dinheiro que vem do imposto, que é tão alto, que a gente sabe, PTU, aquela coisa toda. Mas só apontar o problema, não adianta, a gente precisa trazer uma solução junto. O que eu trago para vocês? Já falando agora, porque vai ser o nosso assunto para os próximos meses. Nós que falamos já há 3 anos, eu estava calculando sobre a falta de chuvas que nós estamos passando, nós ficamos 3 anos, a pandemia passamos com falta de chuvas. Agora nós vamos entrar num outro cenário. E aí a coleta de água de chuvas, ou a reutilização de água, ela se torna importante também para evitar o excesso de águas. Esse assunto ele é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, vocês já perceberam isso, quem me conhece sabe. Eu fico tão feliz que as pessoas às vezes me falam, o cara da água da chuva, o agro da chuva, a agricultura, seja como for, pode me chamar de qualquer coisa relacionada à água. Eu fico muito feliz, porque é um recurso tão importante. Então, olha a importância desse assunto. Quando falta água, a coleta de água de chuva não tem como não ser feito. Caiu uma gota, tem que coletar para poder utilizar e reutilizar e Agora, no outro cenário, e quando está neutro, né, quando está normal, bom, está normal, que bom, então vamos manter as boas práticas, vamos ensinar nas escolas, vamos fazer vídeos, vamos manter essa... Eu estou ficando inclinado para frente. As boas práticas, né, quando está tudo bem, digamos assim, agora, esse mês agora, tá legal, choveu um pouco, o reservatório tá legal, o rio tem água, então que legal, então mesmo assim, agora vamos também continuar fazendo isso, porque vai economizar dinheiro, vai economizar um recurso natural disponível. E aí, se caso nós entrarmos mesmo neste quadro de excesso de chuvas, que é muito preocupante, porque a falta é horrível, você sabe, agora o excesso, ele vai inundar, ele vai alagar, né, casas onde pessoas vão passar muita dificuldade. E uma das soluções, vocês podem ter certeza, é fazendo a coleta de água de chuvas. Isso deveria ser assim, um assunto que deveria ter mais atenção das grandes empresas. As empresas até fazem, eu preciso falar de novo a Bacoff, nós estamos conversando com eles fazem já muitas ações onde a água, a vida, é lindo isso. Então eles têm cisternas diferentes, assim como outras marcas também, né? Eu estou falando neles porque eles estão nos dando uma atenção, compartilharam um vídeo meu, foi indicação de um conhecido nosso. Então quando uma marca dessa grandeza, deste tamanho, valida um comentário de um cara insignificante que nem eu, e essa mensagem consegue ser colocada adiante, nós estamos trabalhando uma coisa que é para todos nós. Porque a gente vê um comentário um pouco fora da linha do que eu falo, eu vejo tanta gente ganhando tanto dinheiro, tanta empresa faturando milhões de reais, destruindo com a natureza, sem, digamos assim, sem nenhum compromisso, a não ser o que é exigido por lei, porque senão também não seria feito.
E as pessoas aí vivendo vidas maravilhosas, andando com carrão e destruindo o planeta. E a conta vem para todos nós, então não é justo, não é justo. Então esses projetos que a gente faz, e muitas vezes de graça, muito eu já falei em escola de graça, tá reparando os danos que as empresas aí estão causando. Por isso que eu disse, quando uma empresa grande valida o nosso comentário, nos incentiva, financia uma palestra, financia uma ação, os benefícios são para todos nós, porque nós estamos falando do nosso planeta e não é conversa de ecochato, já falei, é conversa de gente que só fica dizendo que contra o sistema, nada disso. A gente precisa preservar o planeta e pode ser feito agora. Meu Deus, o tempo está voando. Então, como nós estamos entrando nesse período de possível excesso de chuva, uma das maneiras é essa, é fazer a coleta de água de chuva do máximo possível que puder coletar de água. Eu sempre falo na Fevale. Aí depois que passou a chuvarada, espera um dia, por exemplo, e depois pode abrir essa água e deixa essa água embora de novo, caso não vá usar. Mas vai evitar o excesso de chuvas num ponto, que é o que vai acontecer de novo. Ó. Deixo aqui a marca para a gente falar novamente. Daqui uns dias eu vou estar gravando, vou dizer, ó, viu só, tá lá alagando. Se for ver, não é assim um rio que estourou, que está enchente, que daí não teria como fazer. É o excesso da água que cai nos nossos telhados. Se a gente consegue coletar boa parte dela, vai reduzir sim o alagamento. E outra, essa de coletar também água do banho, porque a água do banho também contribui para o alagamento, a água da pet shop, a água do salão de beleza, a água das empresas, aí temos Curtumes aqui em Novo Hamburgo, temos várias empresas em Novo Hamburgo, estou falando aqui da região. Se cada um consegue segurar um pouco essa água e reutilizar, é menos volume de água indo para o arroio, que aqui vai tudo para o mesmo lugar, é só pensar, a água vai para o lugar mais baixo, e depois ela anda até o rio, e por onde ela passa, ela vai se acumulando muito rápido, porque assim que bateu a água aqui no telhado, ela ligeirinho está lá embaixo. Então nós precisamos segurar e retardar o máximo possível. A Comusa faz um trabalho legal, várias escolas ainda têm as caixas de água que eles instalaram, fazendo aquela conscientização nas crianças, e o tempo está passando, e eu peço para vocês então, que entre nessa campanha, por favor, de um balde de água. Um balde faz a diferença, sim. Um balde faz a diferença. Faça isso com o seu filho, com o seu companheiro, sua companheira, seja quem for, ou quem mora sozinho e faz também. Vai economizar um recurso natural importante e vai ter uma economia financeira com certeza. No nosso tão devastado planeta. Grande beijo, voltamos semana que vem.